um crime contra a sua fome. RG Casa e Construção, aqui você é de casa, na Avenida Pedro Grandene, número 88, no bairro Volta Grande, e Restaurante Antonielli, restaurante, café e delicatessen. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelo telefone 30 35 25 29, repetindo 30 35 25 29. O confronto já está no ar, você pode nos acompanhar pelo site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e também pela nossa transmissão pelo Facebook, que já está no ar. No programa de hoje nós vamos tratar sobre um comparativo que vem sendo feito através de pesquisas, e nós vamos trazer aqui os dados, as informações para tentar, né, trazer um pouco de racionalidade para esse debate que tem acontecido nos últimos dias, que é, afinal de contas, Dilma é melhor do que Temer? Foi até alvo de uma pesquisa. Nós vamos falar sobre isso em termos econômicos, em termos políticos. Para tratar do assunto, eu convidei o professor Cláudio Maximiliano Branchieri, que é integrante do Departamento de Economia da UX, também é sócio proprietário da Planef Consultoria de Alto Impacto, e nós vamos falar sobre este problema e sobre esta questão aqui na edição de hoje do Confronto. Cláudio, muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, é um prazer recebê-lo novamente. Uma vez, estamos à disposição. Vamos lá. Vamos lá, Cláudio. Surgiu nos últimos dias uma pesquisa perguntando para os brasileiros, uma pesquisa, se não me engano, da Datafolha, e a pesquisa é: Dilma é melhor ou Temer é melhor? E o resultado aparece que Dilma é melhor foi melhor para o Brasil do que Temer. O governo dela era melhor do que o Temer. É a tua avaliação também? Não. Começamos por aí. Não. Essas pesquisas de opinião, obviamente, tem muito a ver com percepções, né? E talvez as pessoas, não entendendo como funcionam os mecanismos da economia, e talvez tenham percepções de que hoje talvez a vida deles seja pior do que daqui a um ano atrás. E efetivamente isso pode ser verdade, porque nós ainda não saímos do buraco que efetivamente o governo Dilma nos meteu. Então, se alguém perguntasse para mim, a vida em 2017, hoje, no primeiro semestre de 2017, foi pior do que no primeiro trimestre de 2016, quando Dilma ainda era presidente? Provavelmente sim. A resposta é sim, porque a recessão continuou, não de maneira tão profunda quanto ela era antes, mas ela continuou, nós continuamos cavando o buraco. Mas no campo estritamente econômico, sem falar das questões políticas, sem falar das questões da crise política, sem falar de questões como a corrupção, que obviamente talvez não tenha melhorado nada, no âmbito econômico as perspectivas são muito melhores do que eram as perspectivas no primeiro trimestre de 2016, né? Ou mesmo 2015, ou primeiro trimestre de 2016, quando o cenário que se vislumbrava era de caos econômico completo. Cláudio, mas vamos pegar aqui um dado que tu pode, digamos, me corrigir caso esteja correto. A inflação ao fim do governo de Dilma Rousseff estava em 9,5%. Sim, essa foi a inflação de 2015, né? A inflação excedeu 10%, certo. A inflação em 6, e ficou um pouquinho próximo do teto da meta em 2016. Obviamente, no aspecto no que diz respeito à inflação, os dados do governo Temer são infinitamente melhores. Ok, então... Estamos abaixo do centro da meta, que isso é a primeira vez, provavelmente, desde meados de 2005, 2006. 9,5, então, no último ano completo da Dilma Rousseff. Isso. E este ano está em quanto? A expectativa é que termine o ano com 13,5%. Então, como é que um país que tem uma inflação de 9,5% ao ano pode ser melhor do que um país com uma inflação de 3,5%? Só uma diferença de 6 pontos percentuais. Isso. A variação de preço e a inflação ela é um dos componentes, né? Obviamente, o emprego e a renda também são componentes relevantes. A própria recessão ajuda a explicar um pouquinho da queda da inflação, uma vez que os agentes não conseguem repassar os preços, né? As suas inflações de custos. Mas as expectativas, porque a gente não pode simplesmente olhar a economia no que diz respeito a hoje. Foi exatamente olhando o cenário atual, olhar sempre o hoje, sem ter perspectiva de médio e longo prazo, que nós produzimos o caos econômico que o Brasil se meteu. A gente não pode esquecer
que entre 2015 e 2016 nós tivemos 2 anos de recessão, das recessões mais profundas que o Brasil jamais teve. Foi praticamente 7% em 2 anos. Excedeu 7% nesses 2 anos. Tá? As expectativas que nós temos hoje de crescimento e de redução de taxa Selic, de redução de juros, são muito mais positivas do que eram cenários há 2 anos atrás. Então, há 2 anos atrás, nós tínhamos pela frente um cenário extremamente nebuloso, sem perspectiva de crescimento e sem vislumbrar nenhuma saída. Tá? E agora nós temos uma luz. Agora nós temos algumas luzes. Tá? Uma delas é que efetivamente a confiança do consumidor e da indústria está retomando, a inflação está sob controle, abrindo espaço aí para a queda na Selic. Hoje já se fala numa taxa Selic abaixo ou ao redor de 8%, o que seria a segunda menor taxa Selic da história. A menor seria durante o governo Dilma, mas foi... Sob outras condições. Sob outras condições, porque essa taxa de Selic do governo Dilma também ajudou a produzir o caos. A de hoje não, ela é consistente. Né? Então você tem um cenário de retomada do emprego, retomada de melhoria das expectativas. Né? Você ainda tem um cenário grave nas contas públicas, e talvez esse seja o grande, digamos assim... a grande crítica que se pode fazer à condição da política econômica do governo Temer, em que pese os esforços fiscais fazerem parte do discurso, na prática ele não aconteceu. Né? Então nós vamos ter um déficit gigantesco esse ano, 140 bilhões, dentro da meta de que o próprio governo se impôs. Na realidade, desde o fim do governo Dilma Rousseff, nos últimos 2 anos, a situação era tão caótica, eu falei até aqui no programa, que começou a se criar a meta fiscal de déficit. Sim, sim. E agora não uma coisa assim meio extraordinária, porque quando você fala em meta fiscal, presume-se que a meta será um superávit. Mas no caso é um déficit. Nós vamos ficar anos falando de meta fiscal de déficit. Herança do governo Dilma. Tá? Não vamos eliminar o déficit ano que vem, provavelmente não eliminaremos o déficit em 2019. Mas, pelo menos nós temos uma regra, né? Que as despesas não podem crescer mais do que a variação da inflação. Reforma fiscal aprovada pelo governo Temer, que obviamente, a PEC do teto, que trouxe algum vislumbre de perspectivas de equilíbrio fiscal num horizonte de médio prazo. Só para trazer novamente para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores que estão acompanhando pelo Facebook, a questão envolvendo ainda a herança do governo Dilma Rousseff. É possível, Cláudio, argumentar que a Dilma Rousseff estava transformando a economia brasileira numa economia venezuelana? Ou é exagero meu? Eles não chegaram a tanto, porque a economia venezuelana passou por expropriações, nacionalização de ativos privados. Né? Ela foi efetivamente o socialismo aplicado na prática. Né? Eu acredito que as instituições brasileiras não permitiriam esse nível de absurdo econômico, né? Mas se conseguia isso de uma outra maneira, que era aumentando o poder do Estado sob a iniciativa e a produção privada, fazendo com que os investidores e o empresariado desistissem de fazer investimentos, dado o grau de burocracia e dado o grau de sufocamento das instituições públicas sobre a iniciativa privada. Então, sob essa ótica, isto é um legado, maléfico, é um legado ruim deixado pelo governo Dilma, e isso se acelerou no governo dela. O governo Temer fala que vai querer melhorar o ambiente de negócios no Brasil, mas a deterioração do ambiente de negócios durante o governo Dilma foi uma das também causas do caos econômico que a gente enxerga hoje, porque simplesmente o investimento fugiu do país. Foi espantado. Foi espantado, o sujeito preferiu virar rentista do que virar um industrial. Tanto é que o peso da economia, a indústria de transformação no Brasil, que hoje ela pesa sobre a economia, sobre o valor adicionado, que é a forma de medição do PIB, ela tem um peso de 11,7% em 2016. Em 2004 era quase 18%. Então ela está perdendo importância. Uma das causas da nossa desindustrialização é o sufocamento da iniciativa privada causada durante os anos do governo Dilma. Começou, de certa forma, um pouquinho mais no governo Lula, um pouquinho de maneira sutil, mas se aprofundou muito com o radicalismo econômico, né,
que a Dilma trouxe e a visão dela de mundo. Os negócios deixaram de acontecer na prática. Né? Deixaram de surgir novos negócios. Tá? As novas indústrias, elas simplesmente foram rareando. Tá? O setor de serviços ganhou força, porque é um setor que requer menos investimento. Na outra ponta, ela também traz menos produtividade, traz menos ganho de escala. Então, o setor de serviços, quando você cresce via setor de serviços, que é uma característica brasileira... Não, o governo Dilma Rousseff, eu acho que é importante colocar aqui, ele conseguiu a proeza de produzir uma inflação galopante associada a uma recessão. Menos 3% de crescimento em 2 anos e 9,5% de inflação. Isso tudo ao mesmo tempo. Uma coisa assim meio extraordinária de acontecer. Claro, e uma inflação de 6,5%, 9,5% e 6,5%. Então nós estamos falando de algo quase, não digo inédito nos livros de economia, mas que mostra como a condução da política econômica durante o governo Dilma foi nunca antes na história deste país. Absolutamente ridículo. Cláudio, como é que você ouviu aí? O ex-presidente Lula nos últimos dias tem falado pelos cotovelos depois da condenação e ele tem basicamente jogado sobre o governo Temer a culpa da recessão. Os brasileiros têm memória curta, já se sabe. Será que tão curta a ponto de esquecer que foi Dilma Rousseff? Não, e o governo petista que nos colocou, né? Eu não acredito. Sem isentar o Temer das críticas que a ele cabem. Esse dia eu vi uma notícia de que a senadora Gleisi Hoffmann tinha sido abordada num avião por uma passageira e ela teria dito à passageira, que estaria assim, insultando ela, dizia o seguinte: estou vindo aqui a viagem para cuidar dos 14 milhões de desempregados que vocês geraram. É uma desfaçatez absurda, né? Porque efetivamente a crise econômica e a recessão estavam encomendadas desde 2014, quando vários analistas afirmavam que 2015 seria um ano caótico para a economia brasileira. E era pré-eleição. Todo mundo se lembra da analista do Santander informando do caos econômico e que foi demitida por ordem do presidente Lula, de como seria a consequência da eleição do presidente Dilma. Então todos nós sabíamos que a economia brasileira estava completamente, o seu tripé macroeconômico estava completamente abalado. Nós já tínhamos mandado para o espaço o equilíbrio fiscal, nós já estávamos com a inflação em descontrole, né? E o cenário externo não era melhor, porque nós produzimos déficit em transações correntes recordes, produzimos em 2014. Ou seja, todo o tripé de política macroeconômica esfacelado. Então, o brasileiro tem memória curta, mas eu ainda confio no brasileiro, né? A gente tem que ter esperança. E a gente sempre hoje pode contar com as redes sociais para trazer de volta a memória daquilo que efetivamente aconteceu. Agora, inclusive, está se lançando a hipótese dela eventualmente concorrer a um cargo nas próximas eleições, inclusive talvez para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Imagina Dilma Rousseff, Cláudio, administrando o Rio Grande do Sul, dadas as condições em que o estado se encontra. Eu acho que ela nem para o segundo turno iria. Ela faria, sei lá, não sei se ela ganharia da Luciana Genro. Mas é uma pena que a gente tenha o trato com a coisa pública de maneira tão irresponsável. De um lado, alguém só pensando no poder, alguns pensando em fugir da polícia, e por isso querendo se candidatar, outros pensando em se agarrar ao poder, né, tentando se aproveitar daquilo que alguns acham ser a memória curta dos brasileiros. Eu ainda confio no Brasil, e confio nos gaúchos também, de que eles não vão cometer esse disparate. Cláudio, nós tivemos aí a aprovação da reforma trabalhista recentemente, mas a reforma da Previdência está andando em banho-maria, com poucas perspectivas de ser aprovada. Como é que tu viu a reforma trabalhista sendo aprovada e qual é a tua perspectiva em relação à reforma da Previdência? Bom, a reforma trabalhista, ela foi, assim como... Dá para chamar de avanço? Um pequeno avanço, né? O conjunto de ações do governo Temer passa aí pela retomada da política inflacionária, da meta de inflação no centro. A PEC do teto. A PEC do teto, a terceirização. A reforma do marco de exploração do petróleo. Queria que tu falasse liberou um pouco do conjunto. Ou seja, esse conjunto de reformas econômicas do Temer, ele fez em um ano o que não foi feito em 5 anos do governo Dilma. São reformas importantes, né?
E exatamente por serem importantes, não deixam de ser polêmicas. Né? A reforma trabalhista brasileira, ela é um avanço. Não tanto quanto deveria ser. Mas... Acha tímida? Eu acho a reforma possível. Mas não é o que nós precisamos. Nós precisamos de um mercado de trabalho mais desregulamentado. Porém, ela se avançou naquilo que foi possível. Né? Alguma flexibilização de jornada, alguma flexibilização de negociação de férias, a ideia de que os acordos coletivos se sobrepõem à lei, né, à CLT, desde que, obviamente, não firam direitos fundamentais. Ou seja, eu acho que avançou bem. Agora, a reforma da Previdência ela é mais necessária do que qualquer outra, né? Porque não há ajuste fiscal sem reforma da Previdência. Lembro ano passado, quando foi aprovado a PEC do teto, que o responsável pela relatoria do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado Darcísio Peroni, aqui do Rio Grande do Sul, afirmou: sem a reforma da Previdência, a PEC do teto não serve para nada. Isso. 57% das despesas do governo federal dizem respeito à Previdência Pública, ao sistema de Previdência Pública. Então, se nós não fizermos essa reforma, todo o nosso esforço e todos os efetivos ganhos que nós teríamos na redução de outras despesas vai ser jogado pelo ralo, via a Previdência Social. Ela requer uma reforma profunda, e a crise política impedir essa reforma, ela praticamente posterga um pouquinho do nosso crescimento para os anos futuros, né? Porque há necessidade de uma reforma bem profunda, por isso que ela gera tanta polêmica, porque realmente ela toca em pontos bem sensíveis, né? Como idade mínima, né? E uma série de outras questões relevantes. Eu ouço muitos dos contrários à reforma da Previdência argumentando de que, na realidade, se fosse cobrado o valor das empresas aí que devem para o INSS, não haveria déficit. Mas não me parece ser verdade, porque o déficit é estrutural na Previdência. O déficit é um fluxo, né? Ele acontece todo ano. Ainda que não houvesse dívidas em relação dessas empresas, o déficit existiria. Existe uma série de coisas. Primeiro, a dívida dos devedores da Previdência, muitos deles já fecharam. Ou seja, devem, mas não tem ativo e não tem como pagar. Né? A outra, a dívida é um estoque. Está lá, foi acumulada durante anos e anos de empresas que quebraram, não pagaram, se tornaram inadimplentes. Se você recolher esse estoque, você não acaba com o fluxo. Você pode acabar com 1 ou 2 anos de fluxo. Né? Você adia de déficit. Isso, 1, 2 anos. Mas você não resolve algo que é estrutural e vai piorar ao longo do tempo. Então a cobrança, esses pensamentos mágicos, tentando evitar o inevitável, é que efetivamente atrapalha um pouquinho o debate, porque eles não são sérios, né? São argumentos jogados no ar, assim, mas eles não são efetivos. Tá? O estoque da dívida de devedores do INSS foi acumulado por anos e anos e anos de empresas que fecharam, que efetivamente são inadimplentes, que talvez hoje não tenham ativos e que, se você cobrar, elas provavelmente vão fechar as portas para poder honrar com aquele estoque de dívida. Então, acreditem, o Brasil tem um monte de coisa que não funciona. Tem uma coisa que funciona muito bem, que é a arrecadação de impostos e a Receita Federal. Essa é implacável. Vamos falar um pouco sobre a arrecadação de impostos na volta do intervalo. Eu queria só ainda tratar sobre a questão da reforma da Previdência aqui contigo, Cláudio. Eu entrevistei um tempo atrás o responsável pelo blog de economia do Infomoney, o Alan Nader-Gani, e ele argumentava aqui no programa sobre a reforma da Previdência, e falávamos exclusivamente sobre a reforma da Previdência, e ele apontava aqui sobre o mito da desvinculação das receitas em relação à arrecadação da Previdência. Os críticos da reforma afirmam que, na realidade, a Previdência não dá déficit, ela é superavitária. E afirmam que parte desses recursos são colocados em outras áreas e que, se colocados no INSS, o INSS não seria deficitário. Como é que tu analisa isso? Esses críticos têm que lembrar o seguinte, a contribuição previdenciária, que é composta pelos 28,8% das empresas, mais de 9% a 11% pagos pelos empregados, ou esse conjunto de 36% e 37% sobre todo o salário pago formal no Brasil,
esta arrecadação ela é destinada para a Previdência e também para o custeio do sistema de saúde público. Ele não é só exclusivamente para o SUS. Para o SUS. Né? Então eles separam as despesas, mas não gostam de separar a receita. Né? Então uma parte dessa receita também é feita, e nem se gasta tanto hoje o nosso problema no déficit da Previdência é de mais de 200 bilhões de reais. E hoje nós gastamos com o Sistema Único de Saúde algo ao redor de 85, 90 bilhões de reais. Tá? O nosso déficit é bem maior do que o volume inteiro que nós gastamos na saúde no Brasil. O nosso problema no Brasil, na Previdência, são os privilégios. E eles estão localizados no setor público. E alguns políticos, no judiciário, é lá que estão. Não estão na iniciativa privada. A iniciativa privada contribui e recebe menos do que contribui. O nosso problema não está ali. Dá para dizer que o INSS é uma pirâmide institucionalizada? Porque as pessoas ficam falando dessas pirâmides aí que são comercializadas aí no varejão e todos falam, isso é golpe, é bandidagem, isso é sacanagem e tal. Mas todos financiam, uma boa parte da população financia o INSS, que não deixa de ser um esquema de pirâmide. Claro, porque eu preciso garantir a base para sustentar o topo. Então essa é a lógica que nós temos hoje. Aqueles que trabalham pagam aqueles que estão efetivamente aposentados. Ela deixa de ser uma espécie de marketing multinível mesmo. Ela acaba em algum momento não tendo mais base para sustentar aqueles que estão mais acima na pirâmide. Exatamente por isso que a reforma ela é tão relevante nos dias de hoje, e a discussão séria sobre isso ela se tornou hoje inadiável, a não ser que você pretenda não depender da Previdência Pública no futuro. Mas se a reforma não for feita agora, ela provavelmente não sai nem nos próximos anos. Porque nós discutimos aqui, antes do início do programa, sobre... Qual candidato se comprometeria? Iria a público para defender as reformas. Provavelmente no Brasil, no sistema eleitoral que nós temos, onde no tipo de política que a gente tem, que efetivamente omite aquelas necessidades para conseguir ganhar voto, provavelmente nós não vislumbramos nenhum candidato efetivamente comprometido com reformas, né, viáveis, o que tenha viabilidade eleitoral. Então, realmente é a oportunidade de ouro que nós temos para fazer uma reforma profunda. Infelizmente, a crise política parece que está inviabilizando essa pauta aí. Ela apareceu o ano passado, está bem próxima. E eu acho que nenhum dos candidatos tem culhão para defender uma reforma que nem a reforma da Previdência. Nenhum. Só os que não vão ganhar. Talvez vão lá martelar alguma coisa, aqueles que têm certeza. Mas acho que, inclusive, aqueles que não vão ganhar, porque aqueles que não vão ganhar muitas vezes não concordam com a reforma, inclusive fazem às vezes aliança com quem está aí votando contra elas, ou está manifestando contrariedade à sua aprovação. Agora, por exemplo, falam tanto do Dória. O Dória faz uma gestão lá em São Paulo que está sendo aprovada por muitos, mas ele fala de liberalismo, ele fala de privatização, mas ele não fala em reforma. Já viu ele falar assim, eu aprovo a reforma da Previdência, eu defendo? Não. Se ele for candidato do PSDB em 2018, ele não vai defender reforma nenhuma. Publicamente, ele não vai ser burro de vir a público e dizer eu sou a favor da reforma da Previdência. Sim, porque vira a única pauta. Nem ele, nem ninguém. E alguém que lançar essa pauta, se for um candidato viável, vira a única pauta. Agora, eu vou dizer, se eu for candidato, eu vou dizer que eu sou contra a reforma da Previdência. Ainda que eu tivesse 9 milhões aplicado na Previdência privada. É isso aí. Previdência pública é bom para os outros. Contradição, né? Claro. Muito bem. Vamos fazer um intervalo cultural. Nós estamos com o professor Cláudio Maximiliano Branchieri, Departamento de Economia da UX, sócio fundador da Planef Consultoria de Alto Impacto. O Cláudio estará conosco na segunda parte do programa. Vamos falar sobre o aumento da tributação na gasolina e em outros combustíveis, uma medida extremamente polêmica. Eu vou perguntar para o Cláudio se não é uma medida contraproducente ao esforço de retomada do crescimento. O confronto tem apoio cultural da Al Capone Pizza de Máfia, Restaurante Antonielli e RG Casa e Construção. Nós voltamos em seguida aqui na Rádio Sonora FM. Nós estamos ao vivo no site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e também com transmissão ao vivo no Facebook, onde vocês podem mandar aí as suas mensagens. Tem uma porção de gente nos assistindo
e nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo cultural. Não nos abandonem, continuem ligados aqui no Confronto. Linha editorial e polêmica destilada. Você está ouvindo o Confronto com Guilherme Macalossi. No Empório das Carnes, você sempre encontra carne de qualidade para um churrasco caprichado, preço justo e muito sabor. Tenha certeza da qualidade em sua mesa. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, Sala 10, Centro, Farroupilha. Fone 3412-7000. Al Capone, pizza de máfia, faça parte de nossa família. 50 sabores, pizza divina, 7 tipos de carnes com corte especial. Serviço Máfia del Sabores será sua companhia. Al Capone, pizza de máfia, il sapore de terça a domingo, das 19 às 23 horas. Reservas pelo fone 3412-0222, em Farroupilha. Teleentrega Restaurante Antonielli. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelos fones 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Restaurante Antonielli, de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e das 18 às 23 horas. Nos sábados, das 11 às 14h30 e a partir das 18 horas. E aos domingos, das 11 às 15h30. Restaurante Antonielli, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 174, Centro. Teleentrega 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Ouça de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Sonora Sunset. Os melhores hits de todos os tempos, com os clássicos e lançamentos da música mundial. Sonora Sunset, seu final de tarde muito mais leve e agradável, aqui na Sonora FM. Neste inverno, o clima é de alegria na Toque de Classe, Arte e Decoração. Todos os produtos da loja com descontos de 10% a 50%, para que você dê um toque de requinte na decoração da sua casa. Nos dias mais frios, quando você reúne a família para saborear aqueles quitutes deliciosos, os produtos de cozinha da Toque de Classe tornam este momento mais especial, mais bonito. Afinal, um toque muda tudo. Descontos de 10% a 50% em todos os produtos da loja. Toque de Classe, um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228. Fone 54 3268 1466. Pensou em reformar? Na RG Casa e Construção você encontra tudo o que você precisa. Aproveite as ofertas em materiais e o frete grátis. Facilidade na negociação e atendimento de primeira é na RG Casa e Construção. Rua Pedro Grendene, 880, bairro Volta Grande. Fone 3261 3436. Sonhos, sorrisos, amores, muita história pra viver. Lembranças pra eternizar, destinos pra conhecer. Presente os bons momentos, aquilo que é especial. Fotografia registra as melhores memórias e deixa a felicidade ficar. Pavan, estúdio em impressões fotográficas. Você e a Pavan, muita história pra clicar. Um restaurante aconchegante, com sabores caseiros diferentes todos os dias que trazem a sensação de estar em casa. Atendimento qualificado que valoriza seus clientes. Muito mais que um restaurante, tem sabor de lar. Restaurante Sabor de Lar, Rua Pinheiro Machado, 542, em frente ao Bradesco. Ver a vida de um jeito mais que especial. Ver tudo mais colorido, tudo tão natural. Enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ótica Bela Vista, sua visão, nosso olhar. Ótica Bela Vista. Dia
dos Pais é no Boticário Farroupilha. Compre o presente daquele que está sempre ali para te ajudar e concorra a uma linda cesta no valor de R$320 da loja Pagliarini. Perfumes masculinos como lançamentos Admondo e toda a linha de desodorantes, barba e cuidados pessoais que seu pai merece, além dos kits especiais para a data. Venha conferir e participe. Peça seu cupom e preencha dizendo por que seu pai é especial. A frase mais criativa e original leva o kit da loja Pagliarini. Dia dos Pais é no Boticário Farroupilha, na Júlio de Castilhos 804. WhatsApp 996695436. Aberto de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia. Puerto Madeiro, o primeiro restaurante de frutos do mar da cidade. Prove pratos exclusivos em um ambiente especial. Viva uma experiência única. Embarque nesta onda de sabor. De terça a sábado, das 19 às 23 horas. E nos domingos, das 11 às 13 horas. Puerto Madeiro, restaurante de frutos do mar. Agora com combo de sushi nas quintas, sextas e sábados. Avenida Pedro Grendene, 655. Fone 3401-3314. Curta a página Puerto Madeiro, Frutos do Mar. Sonora FM, a rádio que todo mundo ouve. Uma rádio leve, light, agradável, uma seleção musical feita pensando em você. Para deixar seu dia melhor. 24 horas de música boa. Faça parte da programação pelo e-mail contato@radiosonorafm.com.br ou pelo nosso WhatsApp 54996942899. Confronto, o seu digestivo diário com opinião está de volta. Bem, estamos de volta aqui na Rádio Sonora FM com o Confronto, o seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural do restaurante Antonielli, RG Casa e Construção e Al Capone Pizza de Máfia. Nós estamos com a participação do Cláudio Branchieri, que é professor e consultor econômico. O Cláudio Branchieri está falando aí sobre o governo Temer e o governo Dilma Rousseff. Agora, no segundo bloco, nós vamos centrar um pouco na alta de impostos que nós tivemos sobre gasolina e também os outros combustíveis. Centro Auditivo Santa Rosa. Acabe com o seu problema de surdez e zumbido. Seus ouvidos merecem o melhor. Venha realizar uma avaliação gratuita da audição, com todos os exames necessários para o encaminhamento da prótese auditiva. Aparelhos a partir de R$800. Com 5 anos de garantia, 2 anos de pilhas, grátis e parcelamento em até 20 vezes sem juros. Atendimento é amanhã, na terça-feira, a partir da 1h30, na Ótica Visual, ao lado do Banco Banrisul. Ali na Ótica Visual, 13h30. Seus ouvidos merecem o melhor. Centro Auditivo Santa Rosa. O telefone é 3512-5760. Repetindo, 3512-5760. Problemas para gerir o seu negócio? Conheça o Software Apliper. Controle a sua empresa. O Software Apliper tem gestão de estoque financeiro, nota eletrônica, SPED fiscal, assistência técnica e uma versão básica para você que quer simplesmente emitir nota eletrônica. O Software Apliper é da Persiste Informática e você pode ligar e se informar pelo telefone 3261-7527. Repetindo, 3261-7527. Comentários dos nossos ouvintes aqui. A Roberta Vacari Meister, eu acho que é assim que se pronuncia. Roberta, se eu estiver errado, por favor, mande uma mensagem dizendo que eu errei a pronúncia do seu nome. Ela diz que o governo sucateou o nosso dinheiro. Só a comida em 14 anos subiu 900%. E nos repassaram só 170%. E com isso estão acabando com o nosso poder de compra. O comunismo funciona assim, você fica sem grana e nós ficamos escravos deles. Cláudio, alguma consideração sobre o comentário? A consideração é que efetivamente o nosso poder de compra está despencando porque nós não temos ganho real, nós estamos tendo ganho de produtividade, que são a base do poder aquisitivo de qualquer população. Então, no que diz respeito ao poder de compra estar sendo corroído do ano a ano, ela pode ter certeza que isso está acontecendo. João Carlos Machado Santos diz que o aumento de impostos só estava aguardando o alívio na economia. Quem vai pagar o rombo do orçamento? Aguardar a economia acelerar poderá demorar mais de 10 anos. Nós já vamos entrar nessa questão, João.
E o João Emiliano está mandando aqui um comentário que eu não concordo, ainda que eu despreze o governo petista. Ele fala que qualquer força política é melhor do que os comunistas como a Dilma Rousseff. Qualquer proposta de poder, e daí que eu não consigo concordar, ele diz, até mesmo a nazista é melhor do que a comunista de Dilma Rousseff dos partidos dos trabalhadores. Olha, João, isso aí já é uma tolice da sua parte, porque acho que tudo tem um limite, né? Ainda que o governo petista tenha produzido um caos econômico que para os padrões mundiais é um caos inédito, e para os padrões brasileiros é uma depressão como nunca se viu antes, ninguém foi colocado em campo de concentração e assassinato. Assassinado por meio de agentes governamentais. Então, eu acho que é uma comparação descabida, é uma comparação, inclusive, ofensiva à história, e eu acho que é preciso se instruir sobre o que foi o fenômeno do nazismo na Alemanha, porque esse tipo de comparação não faz o menor sentido. Mesmo que a gente não goste, despreze, ache que seja um esquema criminoso que governou o Brasil até pouco tempo atrás, e muitos ainda acreditam que esteja ainda governando, mas não dá para comparar nada do que já foi praticado no Brasil com o nazismo. Nada, nem nos nossos períodos de ditadura, como, por exemplo, a ditadura varguista e o regime militar. Nada pode ser comparado com o regime nazista da Alemanha. Poucos regimes. Tu pode comparar o regime nazista com o regime comunista na União Soviética, no Vietnã, no Camboja. Tu pode comparar com Cuba, com a Coreia do Norte, mas tu não pode comparar com nenhum governo brasileiro, porque daí é uma estupidez completa, com todo o respeito. Mandar um abraço para o ex-vereador João Reinaldo Arrose, o economista André Gordon, o Alan Portela, o Andrei Cremonese, o Dinho Fontanive, a Kelly João Fonseca, o Marcos Villanova, o advogado José Antônio Rosa, o Gabriel de Oliveira, o Alberto Manuel de Oliveira, a minha prima Carla Macalossi, a Iria Grissa, o Césio Verona, o Gilson Leite, o Daniel Bueno, o Marcos Bernardi, o Vinícius Pasquale, o Charles Escuciato, o Marcelo Fabro, o Dr. Ângelo Ariotti, o Sérgio Zangalho, o Alexandre Betti, o Raul Dietrich, o Inácio Paes Júnior, o Stefano de Pastana, o Alan Werner, o André Teles, o Regis Vargas, o Matheus Bampi, a Sandra Inês Marcompanes, a Fernanda Cardoso Brito, o Matheus Passini, o Guilherme Bampi, o Marco Aurélio Lanes Júnior, a Sandra Gleis Hester, o César Augusto Palaoro Molon e a todos aí que estão nos acompanhando. Cláudio, vamos falar do aumento de tributação que nós tivemos aí. Foi elevada a alíquota do PIS/COFINS sobre os combustíveis e muita gente não gostou. Eu critiquei a medida aqui, daí eu lhe pergunto, a iniciativa de se aumentar tributos, nesse caso, ela não é contraproducente para o esforço do governo de dar a retomada do crescimento? Completamente. Completamente contraproducente. Uma vez que, de novo, nós estamos aumentando impostos sobre consumo. De novo, nós estamos aumentando a regressividade dos impostos brasileiros, o que penaliza sobremaneira as pessoas mais pobres. E, de novo, nós estamos jogando no colo da população um problema que é de gestão de despesas públicas. O Brasil não arrecada pouco. O Brasil até podemos questionar se ele arrecada bem no sentido da qualidade da arrecadação. Mas, de novo, né, talvez se você pode e deve criticar o governo Temer, é porque ele não fez o ajuste fiscal na velocidade e na profundidade que ele se necessita. Provavelmente fragilizado pela crise política e pelas acusações de corrupção, né, o governo Temer preferiu o caminho mais fácil do afrouxamento fiscal, né, mas acabou jogando a despesa no nosso colo aí, e eu, obviamente, como qualquer brasileiro, estou indignado porque nós não vimos assim nada de maneira concreta, assim, de redução de despesas, redução de ministérios, daqui a pouco privatização, redução de ministérios, uma espécie de congelamento dos aumentos do funcionalismo público. Por exemplo, a despesa com o pessoal esse ano vai aumentar 12 bilhões de reais. E a arrecadação esperada com esse aumento de tributos é de 10 bilhões. Então nós estamos, quem está pagando mais de gasolina pode dizer, estou pagando aumento dado ao funcionalismo público.
E são aumentos acima da inflação, né? Aprovados pelo próprio Temer, logo depois do afastamento de Dilma, que fez um conjunto de ações ali para ganhar um pouquinho de legitimidade, repassando aumentos reais para várias categorias de servidores públicos. Então, e obviamente que um aumento desta monta aí nos combustíveis, ele impacta em toda a economia, né? Acaba caindo no transporte, até a energia elétrica vai ser impactada, porque as termoelétricas também precisam trabalham com esse tipo de insumo. Realmente não há sentido nenhum. O governo adotou o caminho mais fácil, né? O governo não quis fazer, e nesse aspecto até está certo, que é rever a meta. Uma meta que é revista todo ano, ele não é uma meta. Não podemos esquecer que ela foi revista em 2014, foi revista em 2015 e foi revista em 2016, né? Lá dentro do Congresso. Então aprovava um orçamento, o orçamento não era respeitado, mandava uma medida provisória, uma lei lá para pegar e mudar a Não, meta. foi 2014 e 2015 que houve essa alteração. Sim, 2014. É que 2014 foi feita a alteração depois da meta. Isto. Ela foi a posteriori. Foi lá em dezembro. Isso. Foi lá em dezembro. Ela foi depois não se cumpriu a meta, daí se fez um texto para reverter a meta depois que a meta já não tinha sido cumprida. Em 2015 se repetiu isso. Foi 2 anos seguidos. Isso, então é diferente. E depois se revisou a meta antes do final do ano. Foi no início do governo. Foi logo no início do governo. Do governo Dilma. Não, no início do governo Temer. Foi no início do governo Temer. Foi feita uma revisão orçamentária. Sim, uma adequação à realidade. Uma adequação à realidade. Mas Temer, aí dá para entender. Sim, Temer dá para entender, porque entrou um novo governo. Não, e ele recebeu. E o que Temer percebeu? É melhor eu dizer para o mercado a realidade, mesmo que ela seja péssima, do que eu encobrir a realidade com um orçamento fictício, que era o que estava sendo feito. Então ele realmente... Tanto é que eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, o déficit projetado em 2016 era de 160, 170 bilhões de reais. Foi uma revisão, porque o orçamento aprovado no Congresso não previa déficit nesta monta, muito longe disso, era déficit menor de 100 bilhões, quando na verdade o déficit constituído seria de 170. Porque se engordavam as receitas, trazendo um cenário de crescimento de receitas que não eram reais. Uhum. E agora, a justificativa do governo para aumentar a alíquota do PIS/COFINS sobre os combustíveis foi manter a meta. Não vou mudar a meta, mas não vou atingir a meta. Mas há outros meios de se atingir a meta sem se valer de aumento de impostos. Aliás, quando foi feita a PEC do teto, um dos elogios que eu fiz à PEC do teto é que era um ajuste fiscal de longo prazo feito sem aumento de impostos. Sobre o lado da despesa, claro. É isso aí. Mas ele não fez. Não foi feito, e aí então trouxe a conta para nós, então, e de novo, né? Sempre que você aumenta o imposto sobre o consumo, qualquer um que seja, ele tem um impacto altamente regressivo. As camadas mais pobres pagam mais do que aqueles que têm mais dinheiro. Tá? O peso de uma família, dos combustíveis, na renda de uma família de classe média, é muito maior do que o peso dos combustíveis na renda de uma família de classe alta. Então, se você aumenta o imposto e você aumenta de maneira igual para todos, né? Quem ganha menos, paga mais. Inclusive, ainda sobre o aumento de tributos aí, sobre a gasolina, etanol e álcool, o diesel, aliás, o Boletim Focus, divulgado, aumentou a projeção da inflação. Mas o governo já aumentou o imposto sobre os combustíveis porque ele já estava com uma inflação frouxa. Como estava com a inflação abaixo da meta, do centro da meta, o governo sentiu que havia espaço, pelo menos sob a ótica da política monetária e do sistema de meta de inflação, de aumentar o imposto sobre o consumo, principalmente de um bem cujos impactos se espraiam dentro da economia. Então, isso já era sabido, o governo com certeza calculou. Ele disse, não, a inflação está baixa, vamos aumentar impostos sobre combustíveis, porque o impacto na inflação não vai ser sentido, nós ainda vamos colher o mérito da inflação baixa. Então ele não teve impacto. Ele jogou ainda dentro do índice de inflação tolerável. Com certeza. Ele sabia, disse, não, vamos lá que nós estamos com a inflação baixa, vamos aumentar o preço dos combustíveis. Agora, não acha que, do ponto de vista, vamos pegar, porque um governo, ele, obviamente, ele exerce uma política econômica, mas ele tem que lidar com fatores políticos.
E me parece que o governo Temer está ignorando completamente os fatores políticos, no sentido de apoio e projeção popular. Né? Qualquer outro governante, vendo que tem 5% de aprovação, ou menos, que é o caso do governo Temer, Sim. se valeria de uma reforma na sua própria agenda econômica e, digamos, oferecendo mais para a sociedade. Mas o governo Temer não abriu mão da sua agenda austera, no sentido de manter as metas, de não abrir mão das reformas. Como é que tu vê isso? É positivo? Eu vejo positivo porque, olha só, vamos lá. Ninguém elegeria Temer. Essa é a verdade, né? Temer se tornou presidente porque era vice-presidente de uma... Era o vice de uma chapa que foi empichada da presidência. Então, Temer tem consciência disso. Eu acredito que ele tenha consciência disso, mas também gostaria de deixar um legado. Todos nós gostaríamos, de certa forma, poder deixar um legado, mesmo às vezes nós, na nossa família. E o legado de Temer seria as reformas. Então, acho que para nós, sob esse aspecto, um governo como o de Temer é bom, porque ele traz à pauta também aquilo que efetivamente tem que ser feito e executa. Então, o fato dele não jogar para a torcida, mas ele não fez isso no início. No início ele jogou um pouquinho para a torcida, porque eu acho que lá no fundo ele tinha esperança de conseguir alguma aprovação. Terminar o governo melhor do que iniciou, digamos. Isso, mas acho que em algum momento ele deve ter sentido que ele, não, de repente eu posso conseguir alguma simpatia popular. Também, por isso que ele abriu mão, não sei se você se lembra lá, na reforma ministerial, ele acabou como Ministério da Cultura, depois voltou. O Temer, ele tem esse problema, né? Ele adota Vai e uma política, volta, ganha apoio, depois ele volta, ele não aguenta a pressão. Mas, no que diz respeito às reformas, nós nunca tivemos um momento tão propício, porque é um governo que não vai continuar, sabe que não vai continuar, não tem intenção de continuar, portanto ele poderia deixar um legado. Que é um Brasil, como fez o Itamar Franco. Mas, infelizmente, o presidente está tentando hoje só pensar em sobreviver e não ir para a cadeia. É um problema, porque aí ele posterga, não tem força política de fazer as reformas necessárias. Né? E aí ele vai para o caminho mais fácil. Se ele não estivesse envolvido, talvez houvesse uma maior facilidade na aprovação das próprias reformas que ele está corretamente colocando em pauta no país. Porque eu acho que as forças mais... Se esse governo não tivesse, digamos, participado do esquema criminoso, porque a nova narrativa que quer se apresentar aí é de que o Temer era o líder da quadrilha, uma narrativa falsa como nota de R$3. Mas ninguém vai negar que o PMDB foi parte do que aconteceu. Parte minoritária, mas parte, cúmplice. Então, muitos dos seus quadros estão envolvidos até a peruca. Né? Possivelmente o Temer esteja envolvido até a peruca. Delações dão conta disso. Não sei qual que é o grau. Acho, por exemplo, que a fita lá é uma fita trôpega. A acusação em si, naquele aspecto ali, é completamente frágil, é fajuta. Eu acho que houve uma sanha de depor o presidente ali por meio daquela fita. Mas eu não estou ignorando a eventual participação dele em outros esquemas. Agora, se fosse um governo que não tivesse envolvido com esses casos, como era o caso do governo Itamar Franco em relação ao Collor, haveria uma facilidade maior de aprovar as reformas. Eu acho que talvez... O Itamar não estava envolvido com o Collor, ainda que fosse vice do Collor. Esse talvez seja o aspecto mais nefasto da crise política, né? Não que eu acho que ele impacte hoje as expectativas dos agentes, porque os agentes já aprenderam a não contar com o governo já há algum tempo, né? Sabem que nós temos um ente, que é o setor público, que está trôpego aí, tentando achar seus rumos. Mas a não aprovação de reformas, elas efetivamente atrasam um pouquinho as nossas perspectivas de crescimento de longo prazo. É relevante a gente falar, porque por mais que oficialmente, ou pelo menos tecnicamente, o Brasil tenha saído da recessão no primeiro trimestre, uma vez que houve um crescimento tímido em relação ao último trimestre de 2016, a gente também não pode esquecer que dentre 39 países que compõem 83% do PIB mundial, o Brasil teve o pior crescimento. Então o nosso crescimento nós ainda estamos muito, muito aquém daquilo que nós precisamos.
Tá? E nós precisamos retomar o crescimento da renda e o crescimento da geração de emprego para que as gerações futuras tenham alguma perspectiva de futuro. Aí sim nós não podemos nos tornar a Venezuela, cujas perspectivas são as piores possíveis. Tá? Eu até estou com um dado ali que 75% da população venezuelana perdeu peso no último ano. Peso e não é a moeda. Não, É o isso peso da balança mesmo. Emagrecer em média 8,7 quilos a população venezuelana. E isso Pessoal, vai piorar muito. Você que é um coxinha que está falando coisa errada, porque você veja que a nossa política ela leva a pessoa a ter mais saúde. O ser gordo faz mal à saúde. É isso aí. Melhor emagrecer. Hã? Como é que é? Quero emagrecer, pergunte-me como. É o Maduro? É isso aí. Um adesivo. Aplique o socialismo do século XXI. Cláudio, deixa eu só te perguntar, nós já estamos nos encaminhando para o fim do programa, mas eu tinha algumas colocações, não tanto sobre fatores nacionais, mas também sobre fatores estaduais. Como é que está vendo aí o governo Sartori? O governo do possível, né? Também nós, os políticos aqui, a nossa Assembleia Legislativa, não consegue enxergar o grau de deterioração. Há quase 8 meses que não se vota nada de relevante. O governo ano passado encaminhou um pacote de reformas, e esse sim cortando na carne. E nada foi. Uma boa parte não foi aprovado. A dificuldade de se conseguir autorização para privatizar estatais que não fazem a menor diferença na vida dos gaúchos. Claro, a gente é um povo orgulhoso do que nós somos. Mas a gente do nosso atraso. Mas a gente tem que lembrar que as razões que nos fizeram ser orgulhosos de quem nós somos não existem mais. Uma educação de ponta no Brasil, uma indústria pujante, uma infraestrutura de primeira linha, pelo menos no Brasil, né, ponteando. Hoje tudo isso está deteriorado. Nós somos um Estado inviável, falido. E eu acho que o Sartori faz o que pode com o que tem na mão. A situação gaúcha tende a se alastrar, a piorar, não digo se deteriorar, mas continuar ruim nos próximos governos. Eu acho que Sartori tem grande chance, inclusive, de se reeleger, se ele quiser continuar com essa barca. Eu não consigo. Se alguém me ligasse, tem emprego para te ser governador do estado, eu ia dizer obrigado. Não tem razão nenhuma. Mas eu acho que o estado precisa de um governo com continuidade, né? Não dá mais para fazer aquela interrupção que aconteceu, né? Com o governo Ieda. Ieda, Tarso. Isso. Tarso jogou no lixo o que Ieda fez. E aí, dos 5 superávites que nós tivemos nos últimos 30, quase 40 anos, 2 foram produzidos no governo Ieda. Então, tem mais um no governo Brito e depois... Isso, depois lá no tempo do Jair de Soares. Então, nós temos que torcer para que o nosso governador se ilumine e continue, pelo menos, no caminho porque nós precisamos recuperar o Estado, né? Não dá mais para andar nas estradas que nós andamos aí. A segurança pública é um caos. Eu já tive numa cerimônia lá na Brigada Militar, onde algumas entidades, pessoas da iniciativa privada, auxiliaram o batalhão lá de Caxias e hoje é assim mesmo. A brigada só pode contar com a boa vontade dos cidadãos de bem, porque o governo hoje está quebrado, não tem dinheiro para botar a gasolina, e se o governo não tem condições de garantir a segurança da população, ele não serve para mais nada, porque essa é a única função que não existe discussão. O governo tem que entregar à sua população segurança. Segurança nas ruas, para que as pessoas possam trabalhar e progredir na vida. Morrer de velhas, não morrer assassinado. Exatamente. Cláudio, praticamente 2 horas da tarde, queria te agradecer muito aqui a participação no programa e só ler aqui alguns dos comentários que chegaram. O Maxwell trabalha lá contigo, né? Sim. Mandando aqui um comentário, dizendo é inacreditável que o governo não entende o significado da palavra gestão. O governo gesta muito e gasta mal, recursos mal alocados, sem medidas cabidas de avaliação. Um modelo orçamentário que já prevê déficits, um absurdo a qualquer sistema orçamentário, se fosse na iniciativa privada. O que sustenta é o cheque em branco que o governo assina, tendo como avalista o contribuinte. O que não cabe é que a maior parte da população defende os desequilíbrios do governo com mais governo. Isso que é doentio. Na verdade, eu acho que é importante falar uma coisa aqui, né? Eu acho que nós temos que abolir a palavra contribuinte.
Contribuinte é o cara que contribui por livre e espontânea vontade. Ninguém é contribuinte para o governo. Todos somos obrigados a quitar as contas do governo. Somos pagadores de impostos. Isso aí. Contribuinte é o voluntário. Você quer ser contribuinte para mim, você paga o meu imposto. Hã? Sim. Contribua com o Panteão lá. Isto. Voluntariamente. Voluntariamente. Né? Uma doação. E outra coisa que eu acho que é importante dizer, e eu pergunto aqui para o Cláudio se ele concorda comigo, é se não existe uma falta de lógica na cabeça do brasileiro, onde por um lado ele não quer pagar tantos impostos, mas por outro lado ele quer cada vez mais serviços públicos. De novo, né? Tem até um livro do Bruno Garchagen, entrevistei já aqui no programa, que é Por que as pessoas confiam amam os políticos, e não amam o Estado e odeiam os políticos. Por quê? Cláudio. É o mito do governo grátis, né? É exatamente a percepção de que essa conta, quando é dividida em toda a população, não sai do meu bolso. Porque eu não enxergo quando eu vou comprar o pão, quando eu vou abastecer a gasolina, efetivamente como eu contribuo, né, para pagar os serviços que eu peço que o Estado me forneça. Infelizmente é uma cultura que digamos assim, se enraizou no Brasil, através de debates que nunca foram muito profundos, né, e que eu tenho a esperança de que com o advento das novas redes sociais, com uma mudança aí no aspecto daquilo de como a informação é tratada, nós tínhamos hoje os canais de informação, eles eram muito específicos. Você recebia informações através dos filtros da grande mídia. Hoje você já tem geradores de opinião e de informação muito embasadas nas próprias redes sociais. As pessoas podem buscar isso. E a minha esperança, veja bem, não é a minha expectativa, é a minha esperança é de que efetivamente essas forças, essas redes sociais podem ter força suficiente para mudar a pauta do debate. Porque o brasileiro tem que entender que não existe almoço grátis. Não, almoço grátis é uma ficção, não existe isso não existe. Muito bem. Cláudio, obrigado novamente pela participação. Te deixo com a última palavra. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer vir aqui bater um papo. Né? Pode me chamar a hora que tu quiser. Agradeço aqueles que tiveram a oportunidade de nos assistir aí. E esperamos que o Brasil encontre seu rumo. E a gente tem ali do lado o exemplo de um povo que perdeu seu rumo e hoje está absolutamente não tem como, é inofensivo, não tem como se defender de um Estado totalitário. Nós temos que lembrar que nós já estivemos nesta trilha. Né? Exatamente. E que a gente não pode, a gente tem que observar o mundo como ele está e fugir disso. Então, a ideia é de que nós temos que pensar que o governo tem que trazer de volta a racionalidade a ele. Tá? Racionalidade na gestão pública, racionalidade no tripé macroeconômico. Nós temos que voltar a crescer, nós temos que dar liberdade para a iniciativa privada, nós temos que dar liberdade para as pessoas, nós temos que dar liberdade para os trabalhadores. Liberdade é a palavra-chave e ela não combina com o governo grande. Muito bem. Cláudio Maximiliano Branchieri aqui no programa. Cláudio, obrigado. Curiosidade, o Cláudio foi meu professor na UX, né, e esteve na minha banca de monografia, né, Cláudio? É verdade. Falamos aí sobre reforma trabalhista, inclusive. A tua banca era o marxismo nas relações, nas justiça do trabalho. Era basicamente a desregulamentação. E daí eu falei sobre a questão do marxismo, como é que ele tinha feito. De como a justiça do trabalho ele estava impregnado. Isso, eu me lembro. Uma bela temática. Ótimo. Muito bem. Senhores, agradecemos a todos pela audiência. Mandar aqui abraços para o Gabriel Marques, a Silvana de Bonapossa, o nosso vizinho aqui, Guilherme Paese, também o Roberto Almeida, o Dr. Paulo Kratz. Cláudio, tu queria dar mais uma palavra? Eu quero dar um abraço para o Max. E quero dar um abraço para o Matheus Patini, que ele é o editor do site libertarianismo.org, foi meu aluno também. Grande figura. Tradutor. É um rapaz inteligentíssimo, legal que ele está nos assistindo aí. Manda um abraço para ele, estava no México. Não sei se ele já voltou, estava lá fazendo trabalhos lá. E um abraço para ti, Matheus. Não, ele está por aí, porque eu vi ele almoçando esses dias aí pelo centro da cidade. Eu estava correndo, ele estava jantando, passei correndo e ele estava jantando. Então, tá aí, um abraço para todos aí, para o Max, para o Matheus. Obrigado a todos que nos escutaram e mandaram suas mensagens.
2 horas e 3 minutos, nós vamos encerrando a edição de hoje do Confronto. Nós voltamos amanhã a partir da 1h com o seu digestivo diário com opinião, sempre com transmissão ao vivo no Facebook, pelo site www.radiosonorafm.com.br e pelo dial 87.5. Confronto tem apoio cultural do Restaurante Antonielli, RG Casa e Construção e Al Capone Pizza de Máfia. Um abraço a todos, um bom início de semana, uma boa segunda-feira e até mais. Desde o início dos tempos, aprendemos a fazer juntos. Primeiro por instinto e depois, quem sabe,